Olá, seja muito bem-vinda a essa sessão ao vivo com a Fono. Eu sou Valéria Anjos e ajudo produtoras de conteúdo a transmitirem autoridade com a sua voz sem perder a naturalidade. E o tema da nossa sessão ao vivo com a Fono de hoje vai ser sobre como que você começa a transformar a sua voz. É assim, eu vou dar para vocês aqui o primeiro passo para você começar do jeito certo a transformar a sua voz. Mas antes da gente começar a falar sobre o que significa, sobre a transformação da voz, é importante vocês terem clareza do que é transformar a voz. Então vamos pensar o seguinte: sempre que a gente quer mudar alguma coisa, a gente vai querer alterar. Transformar significa mudar algo que você não gosta ou que você acredita que te faz mal com relação à saúde da sua voz. Então, quando você quer transformar sua voz, é porque você quer mudar, alterar algum desses elementos aí na sua voz, certinho? Como, por exemplo, às vezes você pode sentir que você tem uma voz fanha, ou alguém te deu um feedback que você tem uma voz fanha. Às vezes você tem uma voz que é uma voz muito estressada. Até hoje eu recebi essa mensagem. É uma voz tensa, uma voz cansada, ou é uma voz para dentro e você precisa fazer muito esforço para conseguir trabalhar essa voz com mais presença na frente da câmera. Então, isso significa transformar a voz. Trabalhar algo que você deseja, que você queira alterar, mudar, porque você não está feliz com aquele resultado. O que não é transformar a voz, porque muitas pessoas confundem o que é transformar a voz. Transformar a sua voz não é deixar de ser você. Transformar sua voz não é você ter a voz de outra pessoa, ou falar igual um robô, ou ter que encarnar um personagem. Transformar a voz não é nada disso. Transformar a voz significa você buscar da melhor forma ajustar todas as potencialidades, tudo de incrível e maravilhoso que a sua voz tem, e a gente vai diminuindo aqueles aspectos, alterando os aspectos que você não está feliz com o resultado deles. Então, o que você ganha quando você entende sobre o poder da transformação da sua voz? Eu gosto de chamar de poder, eu gosto de chamar até mesmo de um superpoder. Às vezes nós não temos consciência de quão incrível é para o nosso negócio o modo como nós falamos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes nós estamos assistindo o YouTube e aparece um criativo, alguém fazendo uma propaganda ali naquele momento. Às vezes a voz da pessoa é tão irritante, tão insuportável que você nem para ouvir. Porque aquela voz é muito chata, é uma voz estridente, não é uma voz que acolhe, é uma voz que afasta. E o que a gente faz mais do que ir depressa? Pula aquele anúncio. E às vezes a mensagem daquela pessoa é uma mensagem incrível. Mas se eu não consigo me conectar com a voz de quem está transmitindo aquela mensagem, eu não consigo parar para assistir aquele conteúdo. E naquele momento, aquela pessoa, por não saber às vezes que ela pode transformar a voz, ela perde a oportunidade de alcançar mais pessoas. O que eu faço desde o início da minha carreira é transformar a voz das pessoas. Eu lido com transformação da voz. E é um superpoder por quê? Porque quando você entende que você pode transformar a sua voz, que você pode mudar, você vai ajustar de acordo com o seu objetivo. Qual é o seu objetivo naquele momento em que você vai gravar o conteúdo X? Quero gravar um conteúdo transmitindo autoridade, Val. E aí eu vou trabalhar com você, a gente trabalha, você vai descobrir como fazer isso usando a sua voz. Para que as pessoas parem para te escutar. Porque a voz é o que conecta a mensagem que eu tenho com quem vai receber.
Então, é muito importante você saber ajustar a sua voz de acordo com o seu objetivo. E a minha pergunta é: qual é o seu objetivo com relação às pessoas que vão assistir os seus conteúdos, assistir sobre os produtos que você vende? O que você quer que aquelas pessoas sintam quando você estiver falando sobre aqueles produtos? Você quer gerar autoridade, conexão, respeito? Então é muito importante a gente ter essa clareza do que nós queremos transmitir com a nossa voz e ter isso sempre, a gente saber exatamente como que nós vamos colocar a nossa voz no momento em que nós estivermos fazendo o nosso vídeo. E se você não está feliz com o resultado, com aquilo que as pessoas estão sentindo quando você está falando, fique calma, fique tranquila, porque voz muda. E por que a voz muda, Val? Porque voz é músculo. Voz, gente, não é osso. Osso até osso, né? Se você nasce às vezes com osso, você consegue ir trabalhando e moldando. E voz é músculo. E pela nossa voz ser músculo, estar ancorada em cartilagens, então eu falo isso para vocês terem uma ideia de como a nossa voz é algo flexível, é algo que nós podemos desenvolver, aprimorar e principalmente transformar, para que você não prejudique o seu instrumento de trabalho e principalmente para que você tenha o poder de gerar a sensação que você quer em quem esteja te assistindo. E agora eu vou compartilhar com vocês a história de uma das minhas mentoradas e eu fiquei super impressionada com o modo como ela transformou a voz dela. É a Fábio, eu tenho muita vontade, até tenho que convidar a Fábio, se vocês quiserem que eu entreviste a Fábio, que ela venha aqui falar sobre a transformação da voz dela, me deixe nos comentários. Por quê? Porque a Fábio, ela é uma das minhas mentoradas, ela é produtora de conteúdo, tem um produto incrível. E o que acontecia? Ela não transmitia autoridade com a voz. E aí a gente precisa pensar o que é, Val, transmitir autoridade com a voz. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. E eu já vou te explicar o que quer dizer autoridade, né? Autoridade é uma palavra que está em alta, principalmente para gente que está aqui nas redes sociais. É importante você entender o significado da palavra autoridade. A palavra autoridade, ela tem uma origem do latim. Do latim, ela vem da palavra que é augere. O que é o augere no latim? O augere no latim significa crescer. Uma voz que transmite autoridade é uma voz que está possibilitando o crescimento de outras pessoas. Então, é uma voz ativa, é um guia. Essa palavra augere, eles usam muito relacionado às questões de liderança. É uma pessoa que é um líder, é uma pessoa que tem uma voz ativa, uma voz de comando, um guia para outras pessoas. Então, a autoridade é quando você consegue. O que é uma voz que transmite autoridade? Como transmitir autoridade com a voz? É quando você consegue transmitir essa altivez. Você tem uma voz ativa, uma voz presente, uma voz de comando para sua audiência. Então agora ficou claro, só para vocês entenderem o que significa essa autoridade, transmitir essa autoridade com a voz. E a Fábio, ela não transmitia essa autoridade com a voz. Val, mas o que é uma voz que não transmite autoridade? É uma voz monótona, é uma voz que está sempre no mesmo tom. É uma voz que você quase dorme assim, ela está sempre falando no mesmo tom. É uma voz sem energia, sabe? Que a pessoa fala assim. Às vezes ela está falando coisas incríveis, mas a voz dela não tem energia. Você não sente que é uma voz ativa, de alguém que está te chamando para a ação. Aqui nas redes sociais, a nossa voz, ela gera transformação na vida de outras pessoas. E quando nós entendemos que a nossa voz ela é um instrumento de trabalho que está diretamente relacionada à autoridade, e lembrar sempre da autoridade, que é essa voz ativa, um guia, um comando,
fica muito claro que nós precisamos transformar a nossa voz. Nós precisamos ter consciência de como nós podemos atingir muito mais pessoas quando nós temos essa voz presente, essa voz de comando. Quando a nossa voz não transmite autoridade, ela é uma voz às vezes monótona, uma voz sem energia, é uma voz que não tem presença. E era assim que era a voz da Fábio. E o que mais me chamou a atenção foi que ela não tinha essa percepção. E a maioria de nós não temos a real percepção sobre a nossa voz. Por quê, Val? Porque nós não paramos para nos escutar. E quando nós não paramos para nos escutar, nós não conseguimos ajustar, identificar o que precisa ser alterado, mudado para a gente transmitir essa autoridade com a nossa voz. E a Fábio, ela não tinha essa percepção. E quando eu pontuei, nós fizemos a mentoria, ela me mandou um áudio. E eu falei, Fábio, você percebe esse ponto? Esse ponto fui demonstrando para ela. E às vezes eu arremedo mesmo, os meus mentorados, eles sabem que eu faço isso. Eu falo, olha, você está falando assim, porque quando eu modelo o jeito que eles estão fazendo, isso com muito respeito à pessoa, obviamente, ela fala assim, nossa, Val, é verdade, eu estou falando desse jeito. E a Fábio, ela estava muito, muito tranquila, muito pronta, ela queria transformar a voz. E ela falou assim, meu Deus, é verdade, faz muito sentido. Ela ficou muito presente. E o impacto da transformação da voz dela foi extremamente significativo e foi assim no nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, ela já conseguiu transformar a voz dela. E logo depois ela já foi fazer uma live. E o que mais me emocionou depois foi receber a mensagem dela. Eu até escrevi a mensagem aqui para eu não esquecer. Ela falou assim, eu nunca tinha me sentido tão poderosa. Eu nunca tinha feito uma live em que a minha voz estivesse tão clara e assertiva. O que ela está dizendo aqui é, Val, eu transmiti muita autoridade, eu estava no controle, eu estava guiando aquelas pessoas com a minha voz. Então, é essa sensação, é isso que eu também quero que você experimente nos momentos em que você estiver na frente da câmera falando, gravando os seus vídeos, gravando os seus áudios para os seus alunos, para os seus mentorados, para a sua audiência no geral. Me digam aqui se está fazendo sentido. Se vocês estiverem com qualquer dúvida, sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários que, olha, eu volto aqui e respondo vocês. Mas existem muitas produtoras de conteúdo que, mesmo elas não gostando da voz, e eu digo isso porque as minhas mentoradas, elas são produtoras de conteúdo, a maioria delas. Elas estão aqui nas redes sociais, gravando vídeo, fazendo lives, estruturando, montando e gravando os cursos. Mesmo que elas não gostem da voz, às vezes elas não se permitem transformar a voz. Por quê, Val? Mesmo sabendo que vai gerar um impacto muito positivo com relação a elementos pessoais da vida, porque muda o modo como a gente se sente. A Fábio escreveu, nossa, eu nunca me senti tão poderosa. E isso reflete diretamente, a nossa voz reflete diretamente nos nossos negócios. Mesmo assim, algumas produtoras de conteúdo, elas têm essa resistência. Por quê? Porque as pessoas têm alguma crença de que transformar a nossa voz significa deixar de ser eu. E por que isso é uma crença limitante que te impede de atingir o máximo do seu potencial? Hoje você é a mesma pessoa que você era ontem? Não é, nós estamos em constante evolução. E a nossa voz precisa acompanhar a nossa evolução. Pode ser que você nunca tinha pensado que produziria conteúdo na internet, mas você quer repetir aquela mesma voz de uma pessoa que estava no ensino médio, no ensino fundamental. Porque você não, você está apegada a um modelo antigo que você tem de produção vocal, de voz. Você precisa desapegar, porque aqui na rede social, produzindo conteúdo,
falando com a sua audiência, sendo uma expert, uma especialista em um determinado assunto. A sua voz, ela precisa acompanhar essa evolução. Você não vai deixar de ser você. Você não vai deixar a sua personalidade, as suas características, o seu sotaque, nada disso. Você vai aprimorar para que a sua voz acompanhe toda essa evolução incrível que você está vivendo. Outra coisa que eu escuto muito é: Val, eu não quero transformar a minha voz porque eu vou perder a minha espontaneidade. E a gente precisa entender o que é o espontâneo na nossa voz. Nós só conseguimos ser espontâneas quando nós estamos seguras de quem nós somos e principalmente do modo como nós queremos comunicar a nossa mensagem. Como que eu sei que o outro vai receber a minha mensagem com segurança, com autoridade? Como que o outro vai me observar como uma expert, como uma especialista naquilo que eu faço? Você só consegue ser espontânea quando você está segura da sua voz. E transformar a sua voz não é que você vai deixar de ser espontânea, significa que você vai aprimorar todos os elementos para atingir o seu objetivo. E você vai ser muito mais espontânea quando você está segura da qualidade da sua voz e da mensagem que a sua voz está te ajudando a transmitir. E outras pessoas falam assim: eu vou perder a autenticidade. Não, não vou, nossa, não vai mais ser eu. E a minha pergunta é exatamente essa: o que é o auto? É aquilo que você está, autoridade, é a sua autoridade. Quando você transmite a autoridade na sua voz, você não está perdendo a sua autenticidade, você está potencializando tudo aquilo que você tem de melhor, tudo aquilo que você tem de positivo na sua voz. A transformação, ela parte do que nós temos de melhor. Qual é o potencial vocal que eu tenho? Eu, como fonoaudióloga, eu sento com vocês e eu analiso quais são os potenciais que a sua voz apresenta. E aí a gente vai com, olha, sua voz tem esse aspecto positivo, tem um excelente tom, tem uma boa ressonância, você consegue projetar muito bem a sua voz, mas a gente precisa ajustar a dicção. A gente precisa trabalhar outros elementos para potencializar a autoridade na sua voz. E assim você alcançar o seu objetivo. Então, calma, fique tranquila. Você não vai deixar de ser você quando você transforma a sua voz. Você vai potencializar tudo que você tem de incrível e a partir disso não vai ter espaço para elementos negativos na sua voz que afastem a autoridade, para você ter uma voz monótona. Tua voz não vai ser mais monótona. Você não vai mais, por exemplo, ter aquela voz sem energia, uma voz sem presença. Você vai trazer e agregar elementos à sua voz. Elementos muito positivos com base na sua personalidade. Você não perde a sua personalidade, você aprimora, você desenvolve, para que você não sofra. E agora eu vou te falar como você não deve tentar transformar a sua voz. Trouxe alguns pontos que eu quero que vocês observem e analisem por quê. Porque se vocês fizerem isso, é muito perigoso. Não vai ser positivo. O primeiro é tentar transformar a voz sozinha. Por quê? Porque você pode machucar. A nossa voz, ela é produzida nas pregas vocais. As pregas vocais, elas são sensíveis. E se você tentar fazer um ajuste por conta própria, uma mudança, uma transformação, pode ser que você gere esforço e tensão em lugares na sua prega vocal que aquilo vai ser prejudicial, vai te trazer um dano. E se vai trazer um dano, não vai ser sustentável. E lembre sempre que o nosso negócio, o meu negócio, o seu negócio, depende da nossa voz.
Então não dê uma de louca maluca e queira aí transformar a sua voz por conta própria, porque você pode se machucar. Se você não for guiada, se você não souber como der esses passos, você pode machucar a sua voz e perder a sua voz. Então fique bem atenta. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas pessoas, elas pensam em mudar a voz simplesmente baseado no que os outros falam. Ah, você tem uma voz infantilizada, você tem uma voz rouca, a pessoa dá características para a nossa voz. Ah, sua voz é muito triste, muito depressiva. E nós partimos para a mudança só baseado no que os outros estão falando sobre a nossa voz. O que os outros estão falando é positivo, porque você precisa ter esse feedback. Pelo fato da gente não ouvir a própria voz, às vezes nós não temos clareza do que está acontecendo com a nossa voz. Então a gente precisa ter essa clareza e às vezes o outro vem e pontua. Olha, Val, quando eu comecei a trabalhar a minha voz, sempre busquei trabalhar profissionalmente com a minha voz. Eles falam, Val, a sua voz é muito soprosa, tem muito ar na sua voz. Vamos colocar mais peso. Era uma voz infantil, era de alguém que estava lá começando a faculdade. Val, para você dar palestras, você precisa trazer essa voz mais no peito. Mas eu escutava esses feedbacks, mas eu precisava me perceber. Por quê? Somente se percebendo é que você vai conseguir fazer os ajustes necessários para a transformação da sua voz. Por que a Fábia, essa minha mentorada que eu contei a história para vocês, ela teve um sucesso tão rápido na transformação da voz dela? Porque ela se percebeu. Nós precisamos ouvir o que os outros falam, mas nós principalmente precisamos ouvir a nossa própria voz, porque assim nós vamos conseguir trabalhar esses ajustes. Às vezes é muito comum, eu até anotei aqui para falar para vocês, uma mentorada minha, ela falou assim, Val, todo mundo fala que eu tenho que ter um sorriso na minha voz. Aí eu perguntei para ela, você sente que você não tem um sorriso na voz? Como é isso? Ela falou, ah, Val, não sei. E às vezes a gente não sabe porque a gente não escuta. E a Deise, ela só ia conseguir trabalhar esse sorriso na voz quando ela se escutasse, se percebesse, porque aí ela ia desenvolvendo, eu vou apresentando as ferramentas para vocês e vocês vão fazendo os ajustes necessários. Então, só relembrando, primeiro, não tente fazer essa transformação da sua voz sozinho, procure ajuda profissional, e o profissional capacitado para te ajudar nessa transformação vocal é o fonoaudiólogo. Muito cuidado para não confundir voz com comunicação. Comunicação tem muita gente falando aí, tem engenheiro falando de comunicação, tem psicólogo falando de comunicação. E às vezes na comunicação a gente pontua aspectos de voz, só que não é um profissional da comunicação que vai te ajudar a transformar a sua voz. Só quem pode te ajudar a transformar a sua voz é um fonoaudiólogo. Então procure a ajuda correta. Se você tá com dor de dente, você não procura um ortopedista. Então assim, muito alerta. Por quê? Porque a gente recebe vocês com as vozes machucadas. Porque recebeu um feedback de uma pessoa que não tem aquele gabarito, que não tem aquele conhecimento. Voz envolve fisiologia, envolve músculo. Então são vários ajustes que a gente vai fazendo juntos. Então não tente transformar a sua voz sozinha. E não tente também transformar a sua voz simplesmente por o que você ouve do que os outros falam. Você precisa se perceber. Fez sentido para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Me contem aí, me sinalizem, por favor. Agora que você já sabe o que não fazer, né? Como não tentar transformar a sua voz, eu vou compartilhar com vocês o primeiro passo para você transformar a sua voz do jeito certo. E aí, Val, como que vai ser? Anota aí. Primeira coisa que eu quero que você faça é
busque os seus vídeos e os seus áudios. Com certeza você tem. A gente vive num momento que a gente manda muito áudio. Vocês gostam de mandar áudio? É uma excelente forma aí de vocês já irem percebendo a voz de vocês. Eu quero que você busque os últimos áudios, os últimos vídeos que você enviou, e eu quero que você identifique 2 momentos diferentes nesse áudio. Aquele melhor momento, aquele momento que você ficou assim, ó, apaixonada pela sua voz. Você falou assim: Valéria, eu queria ter essa voz o tempo inteiro. Então, identifique esse melhor momento e guarde, salve esse áudio, sabe? Baixe esse áudio, renomeie, anote o nome desse vídeo ou até mesmo o momento no vídeo em que você teve assim, o melhor momento da sua voz, que você ficou apaixonada. E o segundo passo, eu quero que você identifique qual é o pior momento que você teve da sua voz. Vai lá nos seus áudios e fala: misericórdia, Valéria do céu, se existe uma voz que eu não quero repetir, que eu não quero escutar nunca mais nessa vida, é quando eu falei dessa forma, é essa voz aqui. Então, identifique o pior e o melhor momento. Ficou claro para vocês? Então, pegue lá os seus áudios, os seus vídeos. Nós que somos experts, especialistas, nós estamos sempre produzindo conteúdo, então sempre tem um vídeo rolando. Fica fácil para vocês. Identificou o melhor momento, identificou o pior momento. Agora eu quero que você escute com atenção esse áudio e anote o que você gostou na sua voz no melhor momento. Foi a forma, foi o tom que você falou? Escreva com as suas palavras. Val, eu amei porque eu falei dessa forma, eu falei de uma forma segura, eu falei de uma forma presente. As pessoas conseguiram imaginar tudo aquilo que eu estava falando. Foi envolvente. Então anote com as suas palavras. E depois vai lá, escuta aquele áudio que você não gostou, que foi o pior momento. E anote também o que você não gostou na sua voz. Foi o volume de voz? Você falou muito baixo, ou falou muito alto, ou você gritou, ficou com uma voz estridente, cheia de ruído. Ficou num tom só, ficou cansativo, ficou chato. O que você não gostou? Anote. Por que essa tarefa é importante? Por que essa prática ela é fundamental para você dar o seu primeiro passo rumo à transformação da sua voz? Porque você vai ter uma percepção comparativa. Nós só conseguimos transformar algo, melhorar, aprimorar, se nós vamos comparar. Então, quando você faz essa atividade, você já vai comparar o melhor momento com o pior momento. E a partir disso, você vai ter uma clareza de qual é o tipo de voz que você quer. Como que você quer transformar essa voz. O que eu tenho certeza que eu quero, Val, com relação à transformação da minha voz, e o que eu tenho certeza que eu não quero. Então, essa percepção comparativa, quando a gente escuta com atenção, a gente vai dar para o nosso cérebro os sinais e vai ficar muito mais fácil de você ter essa transformação na sua voz, de você falar de uma forma natural, espontânea, que transmita autoridade e que você se identifique com aquela voz. Porque afinal é a sua voz. E para o nosso negócio ter essa autenticidade, essa espontaneidade e principalmente a autoridade é fundamental, porque como produtoras de conteúdo nós estamos lidando com uma transformação de outras pessoas. E quando a nossa voz consegue ser uma ferramenta fundamental de autoridade, as pessoas vão se conectar muito mais com você. Elas vão gostar de te ouvir. Elas vão ficar atentas a tudo aquilo que você está falando. Elas não vão pular o seu vídeo rapidinho. Fez sentido para vocês? Me contem, escreva aqui nos comentários se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre a transformação da voz, sobre os passos importantes, porque quando você tem essa clareza, você já está dando ali o primeiro passo para você gerar autoridade sem perder a naturalidade no momento em que você estiver falando na frente das câmeras.
Eu agradeço a sua presença por você ter chegado ao fim desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários, que assim que possível eu já venho responder vocês. Muito obrigada pela sua presença, um beijo no coração e vamos transformar a nossa voz para que a autoridade seja algo sentido e percebido por quem está nos assistindo. Tchau!